Hoje eu vou revelar as principais perguntas para você passar qualquer imigração, para você não acontecer aqueles perrengues de viagem. Pega o papel e a caneta para você marcar as principais perguntas, como que você tem que falar na hora da imigração para você não ser deportado. E a primeira pergunta, que quando você não vê o seu sonho frustrado, quando você passar na imigração, aqueles agentes eles vão te perguntar onde que se encontra seu passaporte. E assim, você tem que mostrar o passaporte de uma forma cordial. Você não pode negar de mostrar o seu passaporte para aquele agente da lei ali. E eu vejo muita gente que as pessoas ficam incomodadas quando ele pede o passaporte. É algo como se fosse algo de praxe. Segunda pergunta que aquele agente de imigração ele vai perguntar para você é: qual o período dos dias que você vai ficar, permanecer no meu país? E as pessoas às vezes colocam 20 dias, 10 dias, 15. E às vezes aquele valor que ele tá levando com ele ou no cartão, muitos dias, e o valor é menor. Ele pode ver que você tá com a intenção de não retornar. Então, assim, seja franco. Fala quantos dias que você tá levando, conforme proporcional ao seu dinheiro que você tá carregando. Outra pergunta que eles perguntam é qual é a sua profissão. E assim, não minta. Não minta, porque quando você faz o cadastro online, prévio, eles já sabem todas as suas informações. Se você se encontra desempregado, fala que você está desempregado. Se você é trabalhador autônomo, fala que você é trabalhador autônomo. Se você é um funcionário público, se você é um funcionário público, você fala que é um funcionário público. Então, assim, não minta, não minta, fala a sua profissão correta que você entendeu? Porque se você omitir, você pode não conseguir entrar e ver o seu sonho, no caso de conhecer aquele determinado país, ir para água abaixo. Então, assim, não minta. E a quarta pergunta, ele pergunta se você está viajando sozinho. Se você estiver viajando sozinho, se você estiver viajando com algum amigo, com algum parente, fala a verdade. Porque, no caso assim, se você está viajando com algum colega e você não falar, ele pode perguntar se você já passou na imigração, se esse colega está em uma situação legal, se esse colega ele já veio para o determinado país, se ele voltou, se ele cumpriu todas as regras. Então, assim, fale a verdade se você está indo sozinho, se você está indo a questão de turismo e você não tem intenção de trabalhar ali, que você tem a vontade de conhecer o país e retornar para o seu país. Tem o intuito de retornar para o seu país depois de conhecer. Então, assim, sempre você tem que falar a verdade, porque uma pergunta que ele te pergunta no início e nas demais perguntas você se confundir, você vai ter problema na imigração. Ele vai perceber, vai acender um alerta que você tem o intuito de não retornar. Então, assim, você tem que tomar cuidado e falar a verdade. E assim, a quinta pergunta, se você vai para aquele determinado país e você tem algum parente que foi de uma forma ilegal, de uma forma não correta, no caso assim, e ele não retornou, se o agente de imigração perguntar para você, você fala a verdade. Se você tiver, você fala a verdade. Por quê? Existe o cadastro geral lá, se aquele determinado parente seu, ele foi e não retornou, vai ficar lá no registro. E quando ele vê que você mentiu, isso vai te complicar. Então, assim, seja franco, fale a verdade, porque no caso não tem como você omitir. E sexta dica: se você já foi naquele país, em qualquer ano anterior, fale a verdade. Porque, como que eu falei anteriormente, eles têm um cadastro muito específico, muito bom, muito atualizado, que ele consegue saber se você entrou naquele país naquele determinado ano, se você cumpriu o prazo que eles deram ali para você permanecer no país deles. Então, assim, se você foi naquele país e retornou certinho, fale a verdade, você não vai ter problema. Porque agora, se você falar, se você foi, entrou e não retornou em algum momento, e você está tentando de novo, e você não falou, você não está conseguindo ser franco, você pode ter problema. Então, assim, sempre fale a verdade, porque não tem como mentir. Sétima dica: você tem que tomar cuidado na sua mala, os itens, os produtos que você está levando, né? No caso assim, se é aqueles produtos, se é aqueles objetos que você tem que declarar. Porque se for objeto em dinheiro, ou em dólar, ou em joias, ou algo assim, que passe aquele valor, fale a verdade. Porque assim, se você não falar, você pode entrar em uma grande roubada quando passar no raio-x. E o raio-x ali daquela imigração, ele vai captar tudo que está na sua bolsa, tudo que está na sua mochila. Então, assim, fale a verdade se você tiver algum objeto ou não, ali que se encontra na sua bolsa e na sua mala. Sim. Oitava dica: eles podem te perguntar a sua passagem de retorno.
E tem algumas pessoas que ela acaba comprando aquela passagem e cancelando. Eles conseguem entrar na companhia aérea para ver se ainda aquela passagem está ativa. Então, assim, mostre a passagem, não cancele de forma nenhuma, permaneça com a sua passagem de volta, porque ali dá a credibilidade, dá a boa fé que você vai para turistar e você vai retornar. Porque se eles verem que você cancelou aquela passagem, você não vai conseguir entrar. E vai ser pior. Você vai ver os seus sonhos frustrados. E assim, nona dica, oitava dica, assim, é seguro viagem. Gente, qualquer país da União Europeia, do espaço Schengen, você tem que ter um mínimo ali, por volta de 30 mil euros, de um seguro viagem. Por quê? Ao você desembarcar naquele país ali, pode acontecer qualquer coisa de saúde com você. Então, para você não gerar custo para aquele país, você tem que ter o seguro viagem obrigatório para cobrir as despesas médicas daquele país. Então, assim, é super fácil, simples de fazer, você entendeu no caso assim? O valor não é tão alto, você consegue pagar um valor muito em conta, você entendeu no caso assim? Tem o seguro promoção, tem ali no seguro promocional, ele vai te dar várias companhias e valores e cobertura. Então, assim, é super fácil, entendeu? Eu vou fazer um vídeo futuramente aqui explicando para vocês. Então, ali é super tranquilo sobre a questão do seguro viagem. Pergunta décima, também crucial, eles vão te perguntar, proporcional dos dias que você vai ficar, o dinheiro que você está levando. O que acontece? Existe uma tabela de valores por dia. Você pode estar comprovando esse valor que você está levando por espécie, cartão Nômade ou Waze e também o saldo da sua conta do seu cartão internacional. Então, assim, ali é super tranquilo, você mostra para eles, você mostra aquele saldo equivalente proporcional aos dias que você vai ficar ali turistando. E isso é extremamente importante porque você tem que cumprir aquele valor mínimo, no caso assim, de dias e valor total que você vai ficar para você se custear, para você não precisar trabalhar, porque você sabe que se trabalhar não pode, que é ilegal. 11 pergunta, que eu vou falar aqui, que eles podem perguntarem. Qual companhia aérea que você está viajando? O que eu falo? O que eu vou sugerir? Imprime. Deixa numa pasta o número do voo, o código, a companhia aérea, o horário ali. Porque assim, porque muitas das vezes eles podem perguntar, você não vai saber de cor. Você não vai saber de cor a companhia, você não vai saber de cor o código do voo. Então, assim, é extremamente importante você deixar ali uma pastinha ali, guardadinha, porque quando eles perguntarem, você apresenta. Você fala a companhia, o número do voo, entendeu? No caso assim, e não precisa ficar revirando e, no caso assim, afoito na hora das perguntas. E assim, gente, isso aqui é algumas dicas que você pode passar na imigração para você não ter problema, não ter frustração na sua viagem, você entendeu? Para você não passar algum perrengue. Vou deixar aqui no comentário lá fixado lá no meu curso Nômade Digital Passaporte, eu explico na questão de como que você se formar, como que você ganhar dinheiro online, de uma forma online e viajando. E também eu coloco lá também algumas dicas de como que você tem que fazer para você conseguir comprar passagem aérea proporcional. Pessoal, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, na descrição, o meu curso Nômade. E ali, nesse curso Nômade, eu dou dica também como você comprar passagens aéreas baratas com conexões de uma forma ou no dinheiro ou em milhas. Então, assim, é bem legal. Ali tem muitas estratégias para você pegar passagens com voos, destinos bacana e de uma forma barata que cabe com certeza no seu orçamento. Vale a pena comprar essas dicas aqui, porque muitos lugares que eu já fui, eu consegui pegar e consegui através desse curso que eu aprendi com uma pessoa que fazia emitia forma de passagem para comprar de uma forma de compra de milhas. Então, assim, pessoal, vou deixar aqui na descrição, tá? Dá uma olhada, entendeu? Esse é o vídeo. Tamo junto. E mais um vídeo aí pro canal Nômade Passaporte.